Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre filosofia política, especialmente a partir de três autores: Hegel, com a obra Princípios da Filosofia do Direito, John Rawls, com Uma Teoria da Justiça, e Habermas, em torno da obra Direito e Democracia, fazendo um diálogo com a sua teoria crítica, e também especialmente com a sua noção da teoria do agir comunicativo. Lembrá-los também que nessa semana, dia 24 de setembro, 9 horas da manhã, eu estarei lançando a segunda turma do meu curso de filosofia, chamado Filosofia 360 Graus, onde eu passo por toda a filosofia relacionando os períodos históricos, os principais autores com os temas. Dia 24, 9 horas da manhã, serão as inscrições para a segunda turma. Bom, passamos então ao tema desse vídeo. Eu vou começar com uma breve introdução falando do debate muito importante da filosofia política moderna, especialmente em torno do contratualismo. Alguns nomes importantes do contratualismo são Hobbes, Locke e Rousseau. Provavelmente esses são os três autores mais conhecidos do contratualismo moderno. Mas Hobbes, com o Leviatã, está em diálogo e em crítica a Aristóteles. Aristóteles, lembrando, na Antiguidade, formulou a concepção naturalista do Estado, a chamada teoria do impulso associativo ou do Estado orgânico. Segundo Aristóteles, o ser humano é um animal de polis, é um animal de política. Então não tem como pensar o ser humano fora da política, segundo Aristóteles. Quando pensamos o ser humano, pensamos ele inserido na polis. Portanto, ele é um animal social. Hobbes, na modernidade, e os demais autores contratualistas, não apenas Hobbes, mas Pufendorf, todos os grandes contratualistas, partem de uma leitura artificial do Estado e não natural do Estado. Portanto, para o contratualismo, nós temos um estado de natureza, um contrato, e por meio desse contrato surge o Estado civil, o Estado político. Assim, segundo esses autores, como o Hobbes, o Locke, o Rousseau, o Kant, o Pufendorf, o Spinoza, e depois no século XX, o John Rawls, que é um neocontratualista, nós temos a criação artificial do Estado por meio de um contrato social. Essa leitura da criação artificial do Estado é totalmente oposta à leitura do Aristóteles, que será a mesma leitura de Hegel no século XVIII para o século XIX. Hegel é um grande oponente do contratualismo. Ele é um grande oponente do atomismo presente no contratualismo. Mas, em linhas gerais, nós podemos então colocar aqui como duas grandes leituras da filosofia política: a leitura aristotélica hegeliana, do Estado natural, do impulso associativo, eu chamo de teoria natural ou naturalista, versus a teoria contratualista. Se a teoria naturalista defende que o Estado é natural, a teoria contratualista defende que o Estado é artificial. Então nós temos em mente aqui essas duas grandes noções da filosofia política. A partir de agora, então, eu vou citar alguns autores, como Hegel, depois John Rawls, Hegel situado na vertente natural e John Rawls situado na vertente contratual do Estado. Passo então ao primeiro autor, que é o Hegel, especialmente em torno dessa obra Princípios da Filosofia do Direito, onde ele vai apresentar então os três momentos: o momento do direito, do moral e do ético. Hegel, lembrando, é um autor dialético, é um autor sistemático, é um autor que vai fazer a grande síntese da metafísica moderna a partir do idealismo alemão. E a dialética hegeliana, ela não é um método. Nós não temos que pensar a dialética por meio dos três nomes muito utilizados para dialética: tese, antítese e síntese, porque essa é uma leitura equivocada da dialética hegeliana. Nós temos que pensar a dialética hegeliana a partir que ela é a estrutura do todo, ela é a estrutura do lógico. Portanto, o primeiro momento do dialético do Hegel é um momento especulativo, é o momento do entendimento. O momento especulativo é a síntese, é a dialética como um todo. Então, o momento 1 é o momento do entendimento, o momento abstrato ou do entendimento. O momento 2 é o momento chamado negativamente racional. É o momento da negatividade, da contradição. E no momento 3 nós temos o momento especulativo, o Aufhebung, o momento da unidade dos opostos. E isso é a estrutura do todo. Bom, Hegel aplica isso em todas as partes do sistema dele. E na parte do espírito objetivo, que é a segunda parte do espírito, nós temos o espírito subjetivo, objetivo e absoluto.
No espírito objetivo, nós temos os três momentos: o direito abstrato, a moralidade e a eticidade, ou o direito, o moral e o ético. Vou falar rapidamente algumas características desses três momentos do espírito objetivo de Hegel. A primeira, essencial, é a crítica ao atomismo que ele desenvolve. Em outra obra dele, chamada Sobre as Maneiras Científicas de Tratar o Direito Natural, de 1802 a 3, ele vai fazer uma crítica dura ao atomismo. Ele vai fazer uma crítica dura ao contratualismo formal, por exemplo, desenvolvido aí por Kant, por Fichte e outras vertentes também, ao empirismo, desenvolvido também na Idade Moderna. E nessa obra, e também presente nessa obra aqui, ele vai desenvolver a sua crítica ao atomismo. Então, segundo Hegel, nós só conhecemos o nosso dever, e portanto somente assim nós podemos falar do justo, do ético, a partir de conteúdos determinados. Aqui nós temos um pouco da crítica que ele desenvolve ao formalismo especialmente presente no imperativo categórico do Kant. No parágrafo 135 dessa obra ele vai fazer essa dura crítica a Kant. E nesse livro também ele apresenta a noção de primeira e segunda natureza. Como primeira natureza, ele diz que a primeira natureza é a vontade meramente natural. A segunda é o ético, que aparece como costume. Então, nesse livro nós temos o quê? Nós temos a primeira natureza, do natural, do imediato, do livre-arbítrio, e a segunda natureza é quando nós saímos do livre-arbítrio e entramos na liberdade, entramos nas mediações, e portanto nós entramos aqui nos costumes. A passagem do direito abstrato para a moralidade, por fim para a eticidade, é a passagem da primeira para a segunda natureza, é a passagem do imediato para o mediato, é a passagem, como diz ele, do natural para os costumes. Então, essa ideia de primeira e segunda natureza é central para entendermos o espírito objetivo dele, para entendermos o ético, para entendermos o político, o jurídico em Hegel. Por isso, nós podemos pensar esses dois grandes momentos como a própria estrutura da vontade. Aqui, parafraseando ele, a estrutura da vontade, isto é, do conceito de direito e as suas sucessivas realizações do conceito do direito são. Por quê? Porque nós estamos aqui falando do conceito de direito. Porque desde o início da obra, ele está falando aqui sobre a ideia do direito. A sua filosofia do direito é o desdobrar dialético da ideia do direito. Então nós temos a ideia do direito e, como diz ele, a estrutura da vontade, e aqui a vontade livre, a liberdade, porque essa obra aqui nada mais é do que a concretização da liberdade por meio dos três momentos, chegando ao terceiro momento, que se dá a partir das instituições sociais. Ela possui algumas realizações. Esse conceito do direito, essa ideia do direito, ela possui sucessivas realizações, que são três. O direito, chamado direito abstrato, a moralidade, ou moral, e o ético, ou a eticidade. Bom, sobre o primeiro momento, nós temos o quê? Nós temos o imediato. E o direito abstrato corresponde ao imediato. E aqui nós temos a primeira natureza, que é do natural, do livre-arbítrio, do imediato. O segundo momento, diz ele, a vontade que reflui de volta a si mesma corresponde à moralidade. Então nós estamos aqui analisando a vontade. No primeiro momento, o imediato corresponde ao direito abstrato. No segundo momento, a vontade que reflui de volta a si mesma corresponde à moralidade. A moralidade é todo aspecto interno. O ético é o terceiro momento, é o aspecto das instituições sociais, dos costumes. A moralidade aqui é o aspecto interno, é onde Hegel vai desenvolver toda a sua ética, em outras palavras. Então a vontade que reflui de volta a si corresponde à moralidade. E o terceiro momento é a união entre o direito abstrato e a moralidade. E essa união entre direito abstrato e moralidade corresponde à vida ética, corresponde aos costumes, corresponde à eticidade. E essa vida ética é justamente esse terceiro momento. Então, da passagem da filosofia objetiva, do espírito objetivo de Hegel, do direito abstrato para a moralidade, para a eticidade, nós temos a passagem de uma ética abstrata para uma substancialidade ética. É isso que se dá a partir dessas mediações presentes nesses três momentos.
uma saída de uma ética abstrata, natural, para uma substancialidade ética. Na substancialidade ética nós temos os costumes. E é justamente na substancialidade ética que ele vai apresentar as instituições sociais, a família, a sociedade civil e o Estado, o político, portanto. O que ocorre, então, nessa passagem de uma ética abstrata para a substancialidade ética? Ocorre, aqui parafraseando Hegel, na eticidade, que é o terceiro momento, há a libertação da indeterminação, da imediatez e do natural. Por meio das mediações, nós saímos da indeterminação e possuímos as determinações. A imediatez e possuímos, né, as mediações. E do natural. Ao sair do natural, nós temos o quê? Nós temos os costumes. Isso ocorre instaurando-se a mediação e produzindo, consequentemente, a determinação nas instituições sociais. E essas instituições sociais estão na eticidade, o terceiro momento: família, sociedade civil e Estado. Então, quando nós falamos da filosofia política, dialogando justiça, dialogando com o político, o jurídico, toda essa área normativa na filosofia hegeliana, a obra central é esta, com os seus três momentos: o direito, o moral e o ético, sendo que o ético é a grande síntese do direito e do moral. Se o direito, de uma forma muito simples, se dá por meio das relações jurídicas, como a questão da posse, da propriedade, do uso, da troca presente na propriedade, do uso presente na posse, nós temos o contrato como um outro debate importante no direito abstrato, e a possibilidade no contrato da injustiça, daí o direito penal. Então nós temos aqui toda a questão da pena, além, como nós falamos, da posse, da propriedade, do contrato. No direito abstrato, na moralidade, nós temos todo o debate da responsabilidade, nós temos todo o debate do direito de miséria presente aqui. É na eticidade que ele vai desenvolver a sua noção do jurídico, do político. É na eticidade que ele vai falar da Constituição. É na eticidade que ele vai falar do direito internacional, da guerra e da política como um todo. Então, esse é o primeiro grande autor que eu gostaria de citar. Eu passo agora ao segundo grande autor, John Rawls, agora no século XX. Essa obra foi escrita em 1971, portanto já estamos na segunda metade do século XX, e aqui o Rawls, ele vai fazer o quê? Ele vai retomar o contratualismo moderno, ele vai se afastar do utilitarismo, ele vai desenvolver uma crítica muito forte ao utilitarismo, que era a grande teoria na época dele, que se destacava. Ele vai se afastar do utilitarismo, vai retomar o contratualismo e vai desenvolver assim um neocontratualismo. Mas Rawls, muitos comentadores dizem isso, ele é sim um neocantiano, mas ele é um kantiano, um neocantiano que leu Hegel. Então ele aceita as críticas que Hegel desenvolve a Kant e faz uma reformulação do pensamento de Kant por meio das críticas que Hegel fez a Kant. Passamos então agora a John Rawls. Bom, a teoria política de Rawls parte de um pluralismo de concepções particulares de bem. Diante de um pluralismo razoável de concepções particulares de bem, como buscar o justo? Essa é uma das grandes questões da obra. Ele vai defender uma justiça como equidade. O justo para ele é o equitativo. Mas como alcançar esse justo como equidade diante dessa pluralidade de concepções particulares de bem? Há tantas formas de analisar a vida boa, há tantas formas de bem, e essa é a grande dificuldade no século XX, essa é a grande dificuldade no período contemporâneo. Se nós pensarmos o período antigo, medieval e até mesmo o moderno, nós não tínhamos tanto pluralismo como há hoje. Então, como alcançar esse justo, que no caso de Rawls é o equitativo, diante de tantas concepções particulares de bem? Aqui nós temos a grande prioridade do justo sobre o bem. Para os liberais do século XX, o justo possui uma prioridade sobre o bem. Então eles partem do justo, e o justo tem um peso bem maior do que as concepções particulares de bem. Os comunitaristas, eles invertem. Os comunitaristas, eles dizem, fazendo uma crítica aos liberais, que o bem tem prioridade sobre o justo.
Então, esse é um ponto assim nuclear do debate, da controvérsia liberais e comunitaristas, o bem sobre o justo e o justo sobre o bem. Mas Rawls ele vai responder essa pergunta, como buscar o justo a partir desse pluralismo de concepções de bem, da seguinte forma: pelo consenso sobreposto na esfera pública, alcançado pelo equilíbrio reflexivo, visando uma concepção política de justiça. Rawls visa uma concepção política de justiça, e ele fala justamente sobre isso. Isso é muito importante em Rawls. A concepção de justiça de Rawls é uma concepção política e não moral de justiça. E nesse ponto ele se afasta de Kant. Kant desenvolveu uma concepção moral. Rawls está aqui desenvolvendo uma concepção política. E essa concepção que ele visa, política de justiça, é para a estrutura básica da sociedade. Então, esse é o núcleo, esse é o pano de fundo da obra Uma Teoria da Justiça, escrita em 1971, de Rawls. Rawls parte de uma sociedade que ele chama bem ordenada. Uma sociedade bem ordenada é uma sociedade que possui uma justiça como equidade, como base. E aqui nós temos muito forte o neocantismo e o anti-utilitarismo de Rawls. Rawls não aceita o utilitarismo, a máxima, maior felicidade ao maior número. Por quê? Porque como fica o menor número? Como fica aquele grupo que acaba sendo prejudicado para o bem-estar, para a utilidade, para a felicidade do maior número? Então ele vai desenvolver uma crítica dura ao utilitarismo e vai se posicionar por meio da filosofia kantiana. E aqui nós temos a sua noção de justiça como equidade nesse sentido, ou a chamada sociedade bem ordenada. A sociedade bem ordenada é uma sociedade justa, mas justa como equidade. E a segunda característica da sociedade que ele vai ter como grande debate aqui, por quê? Porque ele está falando de sociedade bem ordenada em uma sociedade que possui uma cooperação social. A teoria da justiça dele não pode ser proposta para uma sociedade que não tenha uma justiça como equidade, que não possua esses princípios mínimos de razoabilidade, por exemplo, quando se fala sobre o justo. E também que tem uma cooperação social como base. A cooperação é um dos princípios nucleares do contratualismo. O contratualismo que defende que a saída do estado de natureza por meio do contrato e a instauração de um estado civil, esse estado civil se mantém justamente porque aqui deve existir uma cooperação entre as pessoas. Porque se não existisse uma cooperação, era como se essa sociedade civil terminasse, e as pessoas aqui voltassem para o estado de natureza. Então ele parte dessa cooperação social. E quando ele fala da cooperação social, ele está falando aqui da reciprocidade e da mutualidade, ou do mutualismo, da mutualidade. Quando ele fala da reciprocidade e da mutualidade, nós temos aqui como base um neocontratualismo muito forte, porque, lembrando novamente, a cooperação é um princípio supremo do contratualismo e dessa forma, sendo um bom neocontratualista, ele parte de uma sociedade com cooperação social e uma sociedade, portanto, bem ordenada. E aí nós chegamos aos dois conceitos centrais do início da obra, da primeira parte, quando ele fala da posição original e do véu de ignorância. Diz ele, vamos partir de uma posição original, se nós quisermos desenvolver uma teoria de justiça e uma sociedade que tem uma justiça como equidade, nós temos que partir de uma posição original. Então é como se nós perguntássemos, o Brasil é um país justo? Os Estados Unidos é um país justo ou qualquer outro? Nós temos que repensar a estrutura básica da sociedade. Nós não podemos, pensando numa pirâmide, mudar todas as leis do país para tornar esse país justo, se pensarmos o Brasil, por exemplo. Mas qual é o fundamento das leis? A Constituição. Então nós temos que mexer na Constituição, essa é a questão. Se não dá para mudar todas as leis, então vamos mudar a Constituição, porque é da Constituição que surgem as leis. Mas o Rawls vai além disso, o Rawls fala dos princípios de justiça. Então nós temos que repensar os princípios de justiça. Esse é o grande debate de uma teoria da justiça. E repensando os princípios de justiça, nós podemos então desenvolver e gerar aqui grandes mudanças sociais, buscando essa justiça como equidade. Mas como repensar os princípios de justiça? Por meio de uma posição original. Então imagina que nós estivéssemos numa posição original e tivéssemos o trabalho de repensar os princípios de justiça.
nessa posição original nós estamos submersos por um véu de ignorância. E em linhas gerais, esse véu de ignorância é o quê? É uma espécie de exigência da imparcialidade nas escolhas. Porque, né, nós todos possuímos um viés de preferência por nós mesmos. Toda vez que formos escolher algo, nós escolhemos a partir desse viés de preferência que nós temos por nós, pelas pessoas queridas, pelos nossos familiares, pelas pessoas próximas. Mas se nós seguirmos essa parcialidade, a justiça enquanto imparcialidade ou a justiça como equidade não é alcançada. Então, como pensar uma sociedade justa que não caia num utilitarismo, maior felicidade ao maior número, que não caia numa concepção parcial, ou seja, eu vou sim praticar a justiça e o máximo bem-estar para o meu grupo, mas que seja equitativa. Daí a formulação da posição original e o véu de ignorância. Vamos aqui sair um pouco de Rawls e pensar hipoteticamente como seria isso. Eu vou aqui imaginar a seguinte cena, e eu peço para vocês imaginarem essa cena comigo. Eu estou aqui nesse ambiente, nós estamos aqui em 20 pessoas, em 30 pessoas, e temos que decidir como será a sociedade fora desse ambiente. Esse ambiente aqui eu vou chamar de posição original, porque vai originar os novos princípios de justiça. Os princípios esses que estão aqui no topo, que serão fundamento para a Constituição, que será fundamento para as leis. Consequentemente, nós iremos modificar as leis pela modificação da Constituição, mas, em última análise, pela modificação dos princípios. Se nós pensarmos, os autores justnaturalistas, eles colocavam aqui nos princípios os direitos naturais, as leis naturais. Rawls não é um autor justnaturalista. Ele parte de uma concepção de princípios de justiça, mas não a partir do justnaturalismo. Então, nós temos que repensar isso. Como vamos efetuar essa grande modificação ou pensar esses princípios? Essa é a posição original. O mundo está fora desta sala. Fora desta sala, então, existe o mundo como ele é de fato, o Brasil como ele é hoje, mas nós temos a tarefa aqui, nessa posição original, de pensar os princípios de justiça que serão base para esse novo Brasil. Como nós devemos, então, pensar eles? Se nós entrássemos aqui e decidíssemos pelas nossas preferências, é mais ou menos como funciona no legislativo, porque as pessoas que estão lá votando as leis, elas pensam a partir de suas preferências. E aqui a gente apenas iria fazer aquilo que já é feito em outros locais. É um tipo de justiça procedimental, mas é um tipo de justiça procedimental imperfeita. Rawls fala da justiça procedimental perfeita, imperfeita e pura. Essa do legislativo seria uma imperfeita, porque as pessoas que decidem as leis pensam a partir dos seus interesses. E isso é totalmente problemático. Pensa aí, quando algum político da tua cidade vai votar uma lei para a cidade, será que ele pensa de forma totalmente imparcial ou ele acaba sempre tendo um caráter de parcialidade nas decisões? É comum pensarmos que sim, que ele seja sempre, quase sempre parcial. Mas como exigir a imparcialidade? Daí a posição original e o véu de ignorância. Então voltamos aqui para a situação hipotética. Nós estamos aqui presos agora nessa posição original e nós temos que decidir os princípios. Primeira característica, não há diferenças entre nós. Todos nós possuímos voz para votar aqui. Segunda característica, nós desconhecemos os nossos valores, as nossas aptidões, porque as pessoas são diferentes. Há pessoas fortes e fracas, há pessoas inteligentes e não inteligentes, há pessoas ricas e pobres. Nós esquecemos isso. Nós esquecemos os nossos dotes naturais, nós temos que pôr um véu de ignorância nisso tudo. Nós temos que pôr um véu de ignorância na nossa posição social. Porque se eu estou aqui e eu sou alguém com muito dinheiro, eu vou pensar certos princípios que lá fora, na sociedade, fora da posição original, esses princípios irão me ajudar de alguma forma. Mas se eu estou aqui e eu sou alguém que não tem dinheiro, eu sou totalmente pobre, eu vou pensar algo diferente de alguém que tem muito dinheiro. Então, para exigir essa imparcialidade, nós colocamos aqui um véu de ignorância. E a terceira característica é que tu desconhece a tua posição futura. Então, no momento que nós sairmos dessa posição original para voltarmos para a sociedade, tu não sabe qual posição tu vai ocupar na sociedade.
Tu pode ser, então, depois que, se a porta está fechada, nós temos que decidir, nós passamos por baixo da porta a nossa Constituição, e quando essa nova carta passar por baixo da porta com apenas os princípios, a sociedade volta a existir. Mas quando tu sair dessa posição original, tu não sabe quem tu será lá fora. Tu pode ser o presidente do teu país, tu pode ser um mendigo, tu pode ser alguém que está preso, tu pode ser uma mulher, um homem, tu pode ser alto, baixo, tu pode ser qualquer pessoa. Tu desconhece a tua posição futura. Porque é comum legislarmos em causa própria. E não conhecendo a nossa posição futura, nós não temos como legislar em causa própria. Essa é a grande questão da posição original. E foi dessa forma que Rawls, então, acabou propondo dois grandes princípios de justiça. O primeiro grande princípio que ele defende na sua concepção política de justiça é uma concepção liberal. Ele defende uma espécie de liberalismo igualitário aqui. O primeiro princípio é o princípio da liberdade. Fundamental. Em ordem hierárquica está lá no topo. O segundo princípio é o princípio da desigualdade, que se divide em dois princípios. O princípio desigualdade, a primeira parte é o maximin, o chamado princípio da diferença. O princípio da diferença nada mais é do que favorecer os menos favorecidos. Então, nós devemos, com as leis, com as decisões, sempre favorecer os menos favorecidos. E aqui nós podemos vincular isso com as políticas públicas, por exemplo. E a segunda parte do princípio 2, do princípio da desigualdade, é a igualdade de oportunidades. Então nós devemos, por meio de políticas, nós devemos, por meio desses princípios, gerar uma igualdade de oportunidade. Não é possível chegar a uma igualdade de resultados, mas de oportunidade sim. O exemplo aqui é uma pista de corrida. As raias, né, que inicialmente estão na frente, porque elas têm um espaço maior a percorrer até chegar. Por isso que numa pista de corrida há uma desigualdade inicial dos corredores para gerar no final uma igualdade de oportunidade. Então esses são os dois princípios de justiça, a famosa justiça distributiva de Rawls: liberdade, desigualdade, maximin, igualdade de oportunidade. E com isso ele propõe então o seu liberalismo igualitário. Ele vai desenvolver em outras obras, ele vai continuar desenvolvendo essa teoria em outras obras. Essa obra aqui é de 71, depois ele vai trabalhar, por exemplo, nessa obra aqui, que é de 93, grandes reformulações a partir dessa obra. Então ele vai destacar alguns pontos que ele vai deixar de lado nessa obra e vai refazer outros pontos aqui. Enfim, esse é o segundo grande autor do século XX, eu considero um dos grandes autores da filosofia política do século XX, e não tem como falar sobre o debate, a controvérsia de liberais e comunitaristas sem passar, por exemplo, por Rawls e pela famosa Uma Teoria da Justiça. Agora eu passo para o terceiro autor, o Habermas, fazendo uma menção rápida à questão da democracia, do direito e do agir comunicativo no pensamento dele. Bom, Habermas é um grande expoente da segunda geração da teoria crítica, da chamada Escola de Frankfurt. Na primeira nós temos Adorno, Horkheimer, Benjamin e grandes outros nomes que se destacam. Da segunda geração nós temos o grande nome Habermas, e da terceira nós temos como grande nome da teoria crítica o Axel Honneth. Bom, Habermas vai fazer o que na sua filosofia? Ele vai resgatar o projeto da modernidade e criticar a ideia de pós-modernidade. Ele também vai falar em razão e verdade como não sendo valores absolutos, mas definidos consensualmente. Para Habermas, razão e verdade não é algo absoluto, a verdade não é algo absoluto, nem mesmo a razão, mas é algo definido consensualmente. Então aqui a ideia do consenso é central no pensamento dele. Ele também fala em sistema e mundo da vida. Ele diz que o sistema é a reprodução material, lógica, instrumental, e o mundo da vida é a reprodução simbólica, a linguagem e o significado. E ele vai falar, quando trata do sistema e do mundo da vida, afirmando que existe uma colonização do mundo da vida pelo sistema, porque há uma crescente instrumentalização. Essa é a tese que ele vai desenvolver aqui nesse ponto. E agora ele chega, e aqui eu comento, a sua famosa teoria do agir comunicativo, teoria discursiva.
Vou destacar agora alguns pontos dessa teoria discursiva do Habermas para chegarmos ao seu conceito de direito e democracia. Nessa teoria discursiva, ele vai propor o seguinte: ela é uma teoria intersubjetiva, ela não é uma teoria subjetiva. No modelo kantiano do imperativo categórico, aqui nós temos a intersubjetividade, portanto há vários sujeitos envolvidos nela e não é possível aplicar a teoria discursiva apenas com uma pessoa, como era, né, em Kant, no imperativo categórico aqui não. E inclusive essa teoria discursiva ela pode ser analisada comparando sim com o imperativo categórico, que é subjetivo, mas também com a posição original do Rawls. Mas há diferenças grandes. Diz ele que é uma teoria intersubjetiva onde os indivíduos não possuem uma pressão externa e pelo uso de argumentos racionais eles vão tentar convencer ou se deixarem convencer a respeito da validade de alguma norma. Resumindo isso, nós temos o quê? Nós temos a ideia do litígio inicialmente, o conflito. Quando há um litígio, quando há um conflito, nós podemos aplicar a teoria do discurso de Habermas. Bom, existe um conflito, existe um litígio, então podemos passar para a parte seguinte da teoria dele. A parte seguinte é o princípio D. O princípio D é o debate, a discussão que vai ser feita em torno deste litígio. Mas essa discussão tem que se dar a partir de uma situação ideal de fala. Depois eu comento mais sobre a situação ideal de fala. Tendo o debate, a discussão, o princípio D com uma situação ideal de fala, nós podemos alcançar o consenso. Então, litígio, princípio D com situação ideal de fala, consenso, e se nós alcançarmos o consenso, nós temos o princípio U, que é o princípio da universalização. Então, esse é o esquema da teoria do agir comunicativo do Habermas. Agora eu vou destacar as características dessa teoria do agir. Ela possui 3 grandes características que eu destaco agora. A primeira é a pretensão de validade. Essa pretensão de validade pode ser resumida da seguinte forma. Primeiro, as expressões devem ser inteligíveis. Aqui é a pretensão de inteligibilidade. Segundo, o conteúdo proposicional deve ser verdadeiro. E aqui há o princípio, né, da veracidade. Como terceiro, nós temos ponto da pretensão de validade. O falante tem que expressar suas intenções de modo sincero. E aqui nós temos a ideia da pretensão, né, da sinceridade. E como quarto ponto, os proferimentos que os falantes relacionam têm que ser corretos no contexto de normas e valores existentes. E aqui nós temos a pretensão de correção normativa. Então essa pretensão de validade da teoria do agir comunicativo possui 4 pretensões. A primeira da inteligibilidade, segunda da veracidade, terceira da sinceridade e quarta correção normativa. Esse é um ponto central. Como segundo ponto central é a imparcialidade da situação ideal de fala. E o véu de ignorância do John Rawls pode ser comparado com a situação ideal de fala do Habermas, porque são 2 exigências, ambas partem desse critério da imparcialidade, mas lembrando que quando nós falamos do Rawls, do véu de ignorância, não é esquecer tudo. Quando as pessoas, na teoria da justiça do Rawls, estão submersas por um véu de ignorância, elas não apagam tudo, mas elas levam em consideração as partes que estão envolvidas, elas conhecem as relações políticas, as teorias econômicas, as teorias psicológicas, os avanços históricos, mas elas não conhecem as doutrinas morais abrangentes, porque ele defende a prioridade do justo sobre o bem. Então, são as doutrinas morais abrangentes que elas não conhecem, mas elas conhecem os avanços históricos, etc. Aqui para o Habermas também. Por quê? Porque quando nós falamos do véu de ignorância do Rawls, nós podemos pensar via a situação ideal de fala, porque a situação ideal de fala, há uma exigência de imparcialidade nessa situação ideal de fala. E a imparcialidade da situação ideal de fala possui 2 grandes pontos centrais. O primeiro ponto é a ausência de constrangimentos externos. Então essa imparcialidade significa a ausência de constrangimentos externos, de modo que todos os participantes no diálogo tenham as mesmas oportunidades de realizar atos de fala. E como segundo ponto, a obtenção de condições nas quais apenas a motivação racional
é que pode determinar as conclusões do discurso e não quaisquer forças ocultas e assimétricas, apenas a motivação racional e a ausência de constrangimentos externos. Isso significa, basicamente, a imparcialidade da situação ideal de fala. E como terceiro ponto da teoria discursiva, que eu quero destacar aqui, o primeiro, lembrando, é a pretensão de validade, o segundo, a imparcialidade da situação ideal de fala. Agora, o terceiro são as características da teoria discursiva. Ela possui 4 características: deontológica, cognitiva, formalista e universalista. Deontológica porque ela é uma teoria do dever e ela não é uma teoria da utilidade. Sendo uma teoria do dever, ela está próxima aqui a Kant e ela se afasta do utilitarismo. Ela não é uma teoria da utilidade. Então nós percebemos que o Rawls e o Habermas eles se aproximam de Kant. Como segunda característica, nós temos que ela é cognitiva, ou seja, as normas podem ser racionalmente fundamentadas. Terceira característica, ela é formalista. Novamente aqui nós temos o elemento kantiano do formalismo. Ela se preocupa apenas com a racionalidade do mecanismo de justificação das normas e não com o conteúdo. E quarta, universalista. Novamente aqui lembrando o imperativo categórico, por exemplo. As normas devem ser imparciais e justas. Aqui o universalismo remete sempre a uma imparcialidade, a uma justiça. O comunitarismo que vai defender as concepções particulares de bem. E isso aqui está muito próximo do liberalismo, que vai defender uma neutralidade. Bom, com isso nós temos o quê? Nós temos essa ideia da teoria discursiva sendo o fundamento do pensamento do Habermas, um dos, e na obra Direito e Democracia é que ele vai trabalhar com a complementaridade entre direito e moral. Aqui eu destaco 2 características dessa obra aqui, para nós vincularmos com a questão do político, que é este o debate deste vídeo. A legitimidade, diz Habermas, do direito ocorre na democracia. O direito se legitima na democracia. E aqui a importância entre, essa relação entre faticidade, validade, direito e democracia no pensamento dele. A base da democracia é o agir comunicativo. Então, tudo que nós falamos do agir comunicativo com a pretensão de validade, as 4 pretensões, inteligibilidade, veracidade, sinceridade, correção normativa, com a questão da imparcialidade da situação ideal de fala, com as características deontologia, cognitivo, formalismo e universalismo, a base da democracia se dá por meio desse agir comunicativo. E o direito nada mais é do que ferramenta do consenso. Nós vimos inicialmente, quando começamos a falar de Habermas, que razão e verdade não são valores absolutos, mas definidos consensualmente. Então, razão e verdade via consenso. O direito é a ferramenta do consenso. E essa relação é importantíssima entre direito e democracia, portanto. Finalizo com uma paráfrase aqui do pensamento dele. Sua grande relevância desta obra e do pensamento dele está em pretender o fim da arbitrariedade e da coerção nas questões que circundam toda a comunidade, propondo uma participação mais ativa e igualitária de todos os cidadãos nos litígios que os envolvem e, simultaneamente, obter, assim, a tão almejada justiça. Bom, pessoal, nesse vídeo falei um pouco sobre filosofia política, citando aqui um pouco o pensamento do Hegel, por meio especialmente da eticidade presente nessa obra. Depois falei um pouco da posição original de uma leitura mais liberal, de um liberalismo igualitário via John Rawls. E por fim falamos um pouco dessa relação entre consenso, teoria discursiva, direito e democracia em Habermas. Lembrando que no dia 24, 9 horas da manhã, as inscrições da segunda turma do meu curso online de filosofia, curso completo, um curso onde eu sintetizo aí os meus 10 anos como professor universitário, estarão abertas essas inscrições a partir das 9 da manhã. Me acompanhe nas redes sociais, estou publicando diariamente conteúdo no Instagram também. Assinem a minha newsletter para receberem aí alguns textos meus e voltaremos com outros vídeos. Até mais!